Débora é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento, conhecida por sua sabedoria e liderança em um período crucial da história de Israel. Sua história, registrada no livro de Juízes, destaca não apenas sua função como juiz e profetisa, mas também seu papel fundamental na libertação de Israel da opressão dos cananeus. Em uma época em que o povo de Israel estava espiritualmente disperso e sem direção política, Débora se destacou como uma mulher corajosa e fiel a Deus, liderando seu povo à vitória em uma batalha histórica contra um inimigo militarmente superior. Neste estudo, exploraremos a vida de Débora, seu papel na batalha contra Císera e a importância de sua liderança tanto na esfera militar quanto espiritual. Débora é uma das figuras femininas mais notáveis do Antigo Testamento. Seu nome, Débora, deriva do hebraico Deborah e significa a abelha. O papel crucial que desempenhou em um momento de crise na história de Israel a destaca como uma figura central. Este texto explora quem foi Débora na Bíblia e revela um pouco mais sobre sua história e trajetória. Antes de nos aprofundarmos em Débora, é importante mencionar que a Bíblia fala de duas mulheres com esse nome. A primeira Débora aparece em Gênesis como a ama de Rebeca, que a acompanhou até Canaã. Não temos muitos detalhes sobre sua vida, exceto a menção de sua morte em Gênesis 35 verso 8. A segunda, e mais conhecida Débora, viveu por volta de 1125 a.C. e sua história está registrada no livro de Juízes. Ela foi uma profetisa e juíza, exercendo um papel de liderança em um período em que Israel vivia sem reis e com um sacerdócio enfraquecido. Esse contexto de desordem moral e espiritual refletia a fraqueza e covardia dos homens daquela época. Nesse cenário, o ministério de Débora surge como uma resposta vigorosa e inspiradora contra essa realidade desanimadora. Reconhecida como profetisa por possuir o dom do Espírito de Deus, Débora se destacava também por sua sabedoria. Ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, onde os israelitas de diversas tribos vinham em busca de suas decisões e soluções para disputas. Embora atuasse como uma juíza de causas civis e não militares, sua importância foi muito além disso, pois conseguiu reunir as tribos de Israel, chamando-as de volta à fidelidade a Deus em um momento de desunião. Quando o povo de Israel foi oprimido por Císera, comandante do exército de Jabim, Débora foi procurada para ajudar. Ela convocou Baraque, sob a orientação de Deus, para liderar os israelitas contra Císera. Porém, Baraque só aceitou liderar a batalha se Débora o acompanhasse. Débora concordou, mas advertiu que, devido à hesitação de Baraque, a honra da vitória não seria a dele, mas de uma mulher. De fato, a vitória veio de forma decisiva, e o exército de Israel derrotou Císera na Batalha de Quizon. Posteriormente, Císera foi morto por Jael, uma mulher que cumpriu a profecia de Débora. Por essa razão, Débora é reconhecida como uma libertadora de Israel da opressão cananeia. Débora era muito respeitada, sendo chamada de a mãe em Israel. Sabemos também que era esposa de Lapidote, conforme relatado em Juízes 4 verso 4. Há até um debate entre estudiosos sobre a expressão a mulher de Lapidote, pois a Lapidote significa a tochas em hebraico. Alguns sugerem que isso poderia ser uma descrição metafórica sobre Débora, em vez de uma referência a seu marido, mas essa interpretação não é amplamente aceita por falta de evidências. Em resumo, Débora foi uma mulher extraordinária, uma líder corajosa em tempos de crise e uma figura de inspiração espiritual e política para seu povo.
A batalha em que Débora participou foi marcada pela intervenção divina, que garantiu a vitória de Israel sobre o exército cananeu, liderado por Sísera. O exército de Jabim, do qual Sísera era o comandante, era superior militarmente ao de Israel, com seus carros de ferro e equipamentos bélicos mais avançados. Essa superioridade pode justificar, embora não desculpe, a hesitação de Baraque, o líder israelita convocado por Débora para comandar o ataque. Débora, profetisa e juíza, acompanhou Baraque na batalha. O capítulo 5 de Juízes descreve como um temporal inesperado causou o transbordamento do rio Quizon, criando o cenário ideal para a vitória dos israelitas. A força das águas desestabilizou os carros de guerra de Sísera, deixando seu exército em completo caos e vulnerável ao ataque israelita. Isso permitiu que os homens de Baraque exterminassem os soldados inimigos, sem deixar sobreviventes. Sísera, vendo sua derrota iminente, fugiu a pé e buscou abrigo na tenda de Jael, esposa de Eber, um queneu aliado de Jabim. Jael, contudo, traiu sua confiança e, após oferecer-lhe refúgio e fazê-lo dormir, ela cravou uma estaca na têmpora de Sísera enquanto ele dormia, matando-o. Quando Baraque chegou à tenda em busca do comandante inimigo, Jael mostrou-lhe o corpo morto, cumprindo a profecia de Débora de que uma mulher seria responsável pela morte de Sísera. A vitória de Israel foi completa, e o domínio de Jabim foi destruído. Após essa vitória, o povo de Israel começou a atacar Jabim cada vez mais, até que ele foi completamente derrotado. Após a vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor, registrado em Juízes 5 versos 2 a 31. Esse cântico celebra a libertação de Israel e é considerado uma das mais antigas peças literárias do Antigo Testamento, datada do século XII a.C. O cântico é significativo não apenas por sua celebração da vitória, mas também por revelar aspectos das relações tribais de Israel na época e fornecer detalhes adicionais sobre a batalha, complementando a narrativa do capítulo 4. A estrutura do cântico pode ser organizada da seguinte maneira: início de louvor, exaltação dos líderes e da participação do povo. Invocação ao Senhor, reflexão sobre a intervenção divina na batalha. Desolação sobre os opressores, lamentação pelo período de opressão. Agrupamento das tribos, relato de como as tribos israelitas se uniram. A batalha no rio Quizon, descrição da vitória e do papel da natureza. A morte de Sísera, exaltação de Jael pela sua coragem. Preocupação da mãe de Sísera, e uma visão dramática da espera pela volta de Sísera. Desfecho final, e declaração da justiça de Deus e da paz que seguiu a vitória. Esse cântico ressalta a liderança de Débora e a importância de confiar em Deus em meio às dificuldades. A vitória sobre Sísera é celebrada como um marco da libertação divina na história de Israel. A história de Débora nos mostra o poder da fé e da liderança guiada por Deus. Mesmo em tempos de incerteza e opressão, ela se destacou como um exemplo de coragem, sabedoria e devoção, conduzindo Israel à vitória contra um inimigo temível. Sua vida nos inspira a confiar em Deus e a seguir seus planos, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que possamos aprender com Débora a importância de ouvir a voz de Deus e agir com determinação. Espero que este estudo tenha sido edificante para você. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas. Até a próxima!